para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és poderoso. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em nós nesta noite, ó Pai, que possamos aprender da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, Paulo escreve aí na sua primeira carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, quando ele ia pregar e os gregos queriam uma coisa, os judeus queriam outra, e já fala logo no escândalo, né? Que é o escândalo da cruz. Mas o que é um escândalo, né? Às vezes nós ouvimos tanto isso aí, né? E no Brasil, infelizmente, tem muitos escândalos, né? E escândalo é aquilo que é um ato ou acontecimento que ofende, que fere as convenções morais, sociais, religiosas, na cultura, né? E a cultura da época, lá em que Jesus Cristo foi crucificado, que a pior morte que existia era a cruz romana, era destinada aos piores bandidos que tinham, aos piores malfeitores que tinham, era punido com a morte na cruz. Então, para os judeus, era um escândalo total. Como queriam um rei que eles queriam, que era crucificado. Não existia. Os gregos, donos da sabedoria, da inteligência, não era inadmissível ter um salvador que estava na cruz. Então eles não aceitavam. Então isso tornou um escândalo, né? E hoje não é diferente. Se você vai falar de um Deus fraco, né, um Deus não sei o quê, daqui a pouco nós estamos pensando, não, mas Jesus Cristo foi fraco, né? Não veio lá com a sua espada, com seus legiões de anjos, né? E desceu o fogo do céu e matava meio mundo de gente. Ainda que Deus já fez isso, né? Mas muitos de nós às vezes esperam isso. Nosso coração duro, vingativo, né? Muitas vezes nós não queremos justiça, nós queremos vingança, né? E os judeus não era diferente. Eles não queriam um Deus misericordioso, eles queriam um Deus vingativo, um Deus que lá matasse os seus inimigos, tomasse o reino de Israel à força. E Jesus Cristo não é assim. Então, poderá a cruz ainda ser um escândalo no mundo cristão? Poderá sim, como eu estou dizendo. Para nós nos envergonhamos muitas vezes de ser crente, né? E aí, quando a gente brincava, falando sério, quer ver matar um irmão de vergonha, você encontrar ele no centro lá, na porta da loja e falar graça e paz, né? Às vezes ele fica sem graça, não sabe o que responder, fica meio assim, né? Junto com os colegas lá, né? Fica meio sem jeito. Isso é um escândalo. Ele está ferindo aqui a minha cultura, né? Sei lá. Esse negócio de falar, cumprimentar, falar graça e paz aqui no meio da rua aí, né? Sol quente, a pessoa vem falando graça e paz, né? Aí na igreja que tudo bem, né? Mas cuidado. Cuidado que nós vamos falar dos judeus e acabamos que nós também estamos no mesmo caminho. Mas ela ainda, a cruz ainda, às vezes se torna escândalo, porque ela muitas vezes só serve de enfeite, né? Vai lá na igreja, na parede, ou aí no pescoço, pendurada, né? Só de enfeite. Mas não tem o verdadeiro sentido, que é onde Jesus Cristo pagou os nossos pecados. Então, à primeira vista, né, nós parecemos que nós honramos a cruz de Cristo, que, né, a realidade que nós vivemos não condiz com isso. Para muitos, ela é pedra de tropeço. É um escândalo para nós. Nós tropeçamos, nós caímos, mas o sangue precioso de Jesus Cristo, que nos lava, que nos tira o pecado, né, nos tira essa arrogância, nos traz humildade, traz um coração contrito, que é capaz de quebrar todo o orgulho, tirar de nós esse desejo de escandalizar no Senhor Jesus. Que a cruz de Cristo não seja um escândalo para você. Mas vamos lá, né? Em que consiste o escândalo da cruz? Em que consiste? O que vai... o que ela vai ter que ferir para tirar o orgulho? Ela consiste na quebra da altivez, do orgulho humano. Enquanto o nosso orgulho, nossa arrogância não for quebrada, nós ainda nos escandalizamos com a cruz de Cristo. Porque com o orgulho nós somos, pensamos que somos melhores que Jesus Cristo. Nós somos tão bons que não precisamos da cruz. Então, quando vem falar em Jesus Cristo, eu fico orgulhoso. Não preciso.
já sou o suficiente, porque o próprio Jesus Cristo já disse que ele não veio para os que estão sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os que dão conta sozinho, ele veio para ajudar os fracos. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que hoje ainda não precisam de Jesus Cristo. Você vai falar para ele de Jesus Cristo e ela não precisa. Ainda que talvez muitos falam que não precisa, só por vergonha ou por medo de admitir. Mas, na realidade, ou pelo menos suas atitudes não revelam isso. Revelam a dureza de coração. E também na rejeição das obras humanas. Nós somos bons por natureza, não é? Nós criamos nossos filhos para ser bons, para ter um bom emprego. Pelo menos quando ele é pequeno você sonha. Depois que ele cresce um pouquinho e assume as rédeas da vida dele na adolescência, aí, né, vai depender muito dele também. Mas vamos ser sinceros, né? Professor de sala de adulto que lida com pais, sempre eu questiono isso, né? Quem aí dos pais que nunca desejou que o filho crescesse do jeitinho que você quisesse, cursar, fizesse, estudasse bastante, conseguisse um bom emprego, tivesse um bom carro, uma boa casa? É o sonho de todo pai para o filho, não é? Sim. E às vezes você e não estou dizendo isso não é errado, não. Você precisa sonhar isso para o seu filho e trabalhar para que seu filho consiga tudo isso. Mas só que em meio a tudo isso, no ímpeto de conseguir tudo isso, muitos pais esquecem do quê? De Jesus Cristo na vida dos filhos. Pode ser que ele consiga ser bem financeiramente, ser bem sucedido, próspero? Pode. Mas se ele não tiver Jesus Cristo, toda essa glória humana, toda essa conquista, quando Jesus Cristo voltar, não vai adiantar de nada. Trabalhe para seu filho ser bem sucedido. Mas trabalhe muito mais ainda para que ele conheça Jesus Cristo. Porque ainda que ele não seja bem sucedido financeiramente, que eu espero que seja, mas que ele tenha Jesus Cristo acima de todas as coisas. E também consiste o escândalo na cruz em que somente em Cristo há salvação. Somente em Jesus Cristo. Enquanto você não entender que somente em Jesus Cristo se encontra a salvação, nada feito na sua vida. Nós queremos e buscamos salvação em tantas outras coisas. Queremos a salvação para a nossa vida, para a solução para os nossos problemas. E a solução está em Jesus Cristo. Talvez você possa falar, mas pastor, mas eu oro, eu vou à igreja, não sei o quê, e vejo a minha família se afundando, eu vejo meus filhos, né, não seguindo um bom caminho, ou as coisas não estão dando certo, aí vai lá, a pessoa ora e fala que Jesus Cristo é maravilhoso, que ele abençoa, vai dar tudo certo, e não estou vendo isso. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Muitas vezes você ora e vê, mas quantas vezes internamente, lá no íntimo, nós estamos nos escandalizando com a cruz de Cristo, com as nossas atitudes. E a mais gloriosa das frases, nesse caso, é onde é que eu errei. Se tivesse tempo, fosse a hora, talvez a gente podia contar alguns, né? Dos que a gente conhece. Mas cuidado. Cuidado que a salvação é em Jesus Cristo. Mas não esse saber que Jesus Cristo salva. Saber que Jesus Cristo salva, né? Digamos aí, que eu gosto de dizer, 99,9% do mundo cristão. Se você perguntar quem é o Salvador, ele vai falar que é Jesus Cristo. Ele sabe. Mas viver essa salvação aí já é um pouco diferente. Quer dizer, muito mais complicado. Então, o escândalo da cruz consiste nisso. Que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Enquanto nós não encararmos isso de fato e de verdade, e para valer mesmo, as coisas não vão mudar. Ah, estou dizendo que você vai ficar rico. Porque vamos ser sinceros, hoje, há algum bom tempo, desde a década de 90, começou a ser implantado no Brasil a teologia da prosperidade, um mal terrível na cabeça dos cristãos,
Que quando você fala essa igreja, as pessoas trabalham basicamente com dinheiro e com saúde. Você vai na igreja para que Deus te prospere ou para que te dê saúde. É assim que funciona. Infelizmente, e nós não brinca não, que nós caímos nessa cilada. E nós acabamos tornando escândalos, nos escandalizamos na cruz por isso. Porque Jesus Cristo nunca prometeu riqueza, ainda que Ele pode abençoar com prosperidade. Mas se torna escândalo quando Jesus fala assim, ó, se você quer ser meu discípulo, quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Entre ter muita saúde, ter dinheiro, tomar a cruz, que é símbolo de morte, de dor, e seguir Jesus Cristo, qual a opção que as pessoas vão querer? Eu vou para o lado de ter saúde e de ser rico. É assim que funciona a nossa mente. Aí se torna, mais uma vez, torna escândalo. Mas cuidado, lembre-se, Jesus Cristo em primeiro lugar. Porque, vamos ser bem sinceros, toda a prosperidade humana um dia vai acabar. Tudo isso vai acabar. Né? Pode dar um ponto final. E aí? E eu costumo dizer sempre, né? Seu Ivo, daqui a um dia vai fazer 96 anos, né? Muito tempo, né? Mas o que vale 96, 100 anos, se ele chegar? Na Cirilândia tem uma senhorinha lá que tem 103 anos. O que vai valer 103 anos se a pessoa morrer e ir para o inferno? E aí será a eternidade em sofrimento. E o que adianta que 100 anos aqui de alegrias, mas nada se compara à eternidade ao lado de Jesus Cristo. Então cuidado. Cuidado que a própria salvação de Jesus Cristo não seja escândalo na sua vida. E muitas vezes nós afirmamos, né, que o pecado distancia de Jesus Cristo. Sim, ele distancia, as suas consequências ficam, Jesus Cristo salva. Mas a afirmação de que todos são pecadores, talvez vai se escandalizar, porque eu agora aceitei Jesus, não posso dizer mais que sou pecador. Não, você ainda peca. Não é aquele pecador que o pecado não te constrange mais, mas constrange. O pecado tem cura, tem Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lógico que ele vai afastar de Deus, nem que seja temporário, mas vai. As consequências ficam até ser solucionadas. Nós não classificamos, já falamos que várias vezes, tamanho de pecado. Todos, Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas a consequência tem maiores. Cuidado, né? Mata um bicho aí pra você ver, né? Vai pra cadeia, né? Duas coisas que dá a cadeia, né, hoje, né? Matar animais e pensão alimentícia, né? Cuidado, né? Essas duas não tem chance, não paga não pensão para ver que vai para cadeia. Ou mata um animal aí, é inafiançável. As consequências tem. Mas a solução, mais uma vez, é Jesus Cristo. Não se torna um escândalo. Ou seja, de tudo isso que eu falei, a raiz, né, de todo escândalo, ela está no orgulho. Os judeus eram um povo muito orgulhoso, porque eles foram dados a ele, a chave do reino de Deus foi dada aos judeus. Ele é o povo, né? Quer queira, quer não, é o povo escolhido de Deus, é a herança do Senhor, e nada muda isso. Mas eles se tornaram orgulhosos porque achavam que só eles, pronto, acabou, né? E mais ninguém, que Deus não salvaria mais ninguém, era só eles. Se tornaram orgulhosos, acharam que é melhor, ao invés de eles levarem o reino de Deus até as outras pessoas, eles se fecharam. Cuidado, né, que nós hoje, né, em Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, também, junto com os judeus, é o povo de Deus escolhido por Deus, detentores do reino de Deus, que podem levar e devemos levar o reino de Deus até as outras pessoas. Mas vamos usar o termo, talvez vocês não gostem, mas quantos crentes são orgulhosos hoje? Acham que são melhores do que os outros por serem crentes. Não, só porque eu venho à igreja, sou membro de uma igreja, não sou melhor do que ninguém. Até porque sem Jesus Cristo eu não sou nada. Então eu só sou mais do que vencedor, não sou só qualquer um, não, sou mais do que vencedor.
Mas a Bíblia deixa claro que eu sou mais vencedor em quem? Em Cristo Jesus. Então sempre, 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 e sem chance de variação, é em Jesus Cristo. E cada vez que eu deixo Jesus Cristo de lado, que eu me apego às aparências, que eu me pego ao modismo religioso de hoje, eu volto lá aos tempos dos judeus e se torno escândalo para a cruz de Cristo. Então nós precisamos ter um coração transformado, de verdade. Senão somos mais um aí a escandalizar na cruz de Cristo. Mas para que serve, ou para quem a cruz é um escândalo? Isso consiste em algumas coisas, mas para quem? Primeiro, para os judeus, né? Que era o representante lá do mundo religioso. Os judeus eram religiosos ao extremo, né? Observador, né, da lei, de todos os detalhes e mais algumas coisas, né? Religioso. Religioso por religiosidade, só pronto, acabou, né? Alguns ainda tinham Deus realmente, mas a maioria, na época de Jesus Cristo, era só por religiosidade, só tradições. Deixou até de ser religioso, seguia apenas tradições, e ainda desvirtuaram os mandamentos de Deus e se apegaram a alguns mandamentos. Eles se apoiavam nas suas obras religiosas, era melhor. Lembra lá quando um judeu foi orar, batia no peito que eu jejuo 3 vezes ao dia, que eu entrego o dízimo de tudo certinho, né? Sou fiel. E nos nossos dias é o quê, né? Eu não admito, eu ordeno, eu mando, eu não sei o quê. Deus, eu não aceito isso, né? Porque eu vou em todos os cultos, eu oro, eu entrego o dízimo, né? Ainda 10% do bruto, então eu não aceito isso. Quem sou eu para não aceitar? Quem sou eu para ordenar alguma coisa? Humildemente eu deveria ser como aquele publicano que é pecador, bater no peito: Senhor, não sou digno de nada, nem de olhar para o Senhor. Eu venho à igreja, sim, eu entrego meu dízimo. Que maravilha. Como diria Maria, não está fazendo mais que obrigação, né? E ainda se acha que é alguma coisa. Não, cuidado para nós nos tornarmos judeus daquela época, somente observadores de tradições, de compromisso, disso ou daquilo. Vir ao culto é necessário, lógico. Por que nós viemos ao culto? Um momento, então, estamos reunidos, vamos louvar, vamos glorificar, vamos aprender da palavra do Senhor. Momento de nós ofertarmos nossa adoração ao Senhor. Não que nós vamos adorar somente na igreja, né? Quando Jesus ensinou a mulher samaritana lá no poço de Jacó, que nós devemos adorar em espírito e em verdade, todos os lugares que nós estivermos. Mas lógico, na igreja vamos aprender. Mas cuidado, que a cruz está se tornando um escândalo para você aqui dentro da igreja. Quando nós estamos observando os líderes, então, que vai fazer desempenhar a sua função só para estar, de alguma forma, ser reconhecido em destaque. Está se tornando escândalo na cruz de Cristo. Para os judeus, né, como eu disse lá anteriormente, a ideia do Messias que morre de forma vergonhosa, como eu disse também, na cruz, que era o escândalo da época, era inaceitável. Como que pode, né? Eles queriam, como é lembrado até hoje, se você perguntar a um judeu, o símbolo maior, o rei deles, eles vão falar que é Davi. Por que Davi? Porque Davi foi um rei mais forte, guerreiro, que dominou os reinos à sua volta, tornou os reinos servos dele. Era o rei, né, que lá matava, prendia e fazia acontecer. Se eles quisessem, eles queriam, né, se eles pudessem escolher, eles queriam um rei como Davi, que viesse e libertasse Israel naqueles dias. Aí aparece Jesus, humilde, pobre, carpinteiro, não era badalado, não era da alta, né? Então, o que é que quer, né? Olha, gente, esse negócio de sociedade aí, de poder aquisitivo, né? De exclusão social, não é de hoje não, né? Toda a vida existiu. Na época de Jesus, chega lá, né? Olha de cima a baixo, como que são os seus trajes, né? Não é aceito. Ele, logo quando ele começa o ministério, andava com quem? Com pescadores,
depois sentava lá com meretrizes, com publicanos, com os pecadores. Mas como nós vamos querer um rei desse jeito? Que Messias é esse, que libertador é esse, que não é político, não é rico, né? Não é poderoso, não vai guerrear, não vai matar ninguém, não vai tomar de volta o trono de Israel. Então eles não queriam. Então esses eles não queriam realmente. E aí não tinham uma coroa de ouro na sua cabeça. E Deus vem e oferece a Cristo coroa, uma coroa de espinhos. Aí acabou de fechar, né? Para os judeus aí se tornou mais escândalo ainda. Como que pode, né? Cidadão pobre, que se diz rei, e um dos símbolos de autoridade, de glória, de poder, sempre foi a coroa. Né? Quando nós lemos a Bíblia lá, lemos livros, ouvimos filmes, e aquelas coroas imponentes, né? Quando tem aquelas coroas, um rei lá matava outro rei que tinha uma coroa mais bonita que a dele, ele pegava dele, ficava para ele, já colocava na cabeça. Aí Jesus Cristo vai usar uma coroa de espinho. Terrível. Para os judeus aí não dava para aceitar. Mas esse é o nosso rei. E logo Jesus Cristo vai dizer que o reino dele também não é daqui. O reino dele é dos céus, que não acaba, não tem fim. E para quem também a cruz é um escândalo? Para o grego. Os gregos da época lá, que vivia na alta sociedade, o trabalho deles era fazer fofoca na praça, né? Ver as novidades, falar tal, discutir as novidades, né? Naquele tempo não tinha futebol ainda, nós só ia discutir, né? Quem ganhou o campeonato, quem fazia o quê, as novidades, as contratações, e aí vai, né? Mas eram as novidades que saíam, se era aceito, se não era. Eles eram o dono da moral, né? Deviam andar impecáveis, né? Bem trajados, viviam de aparência, dono da ciência, cultura, né? Deveriam ter um bom conhecimento. Era um homem educado, mas só não tinham uma coisa. Eles não precisavam de salvação, eles eram autossuficientes. Infelizmente, nós vimos muitas pessoas hoje desse jeito, né? Estudar, doutorado, pós-doutorado, né? Dar palestras aí para meio mundo de gente, é o dono da verdade, ricos, poderosos, né? Tem aí muitos empregados, pode escolher o carro que quer andar, tudo isso. Para que eles vão precisar de Jesus Cristo? Aí Jesus Cristo vai e fala assim: eu prefiro os pobres. O reino de Deus ocultou aos poderosos e revelou o seu reino aos pequeninos. Ele dá um tapa na cara de quem acha que as suas conquistas, aquilo que tem, vale mais do que Jesus Cristo. Não precisa, são arrogantes por natureza. Estou dizendo que são todos, né? Mas a maioria é desse jeito. Confia no que tem. Tanto que se for tirado o que tem, morre. Muitos são jovens aí, não vai lembrar do meu exemplo, né? Os mais velhos vão lembrar. Lembrar quando o Collor foi presidente, Fernando Collor de Mello, congelou lá o dinheiro do povo na poupança, retirou. Tinha um senhor lá em Rialma, era o mais rico de lá, né? A família dele ainda é muito rica lá. Turco, gosta muito de dinheiro, né? Congelou todo o dinheiro dele, caiu duro, né? Passou 3 dias, morreu. Porque a confiança dele estava na riqueza, no dinheiro, naquele que ele tinha acumulado. Olhava o saldo bancário, né? Astronômico, né? Ainda mais naquele tempo lá que o dinheiro era milhões e milhões lá de... Na época eu nem lembro mais que dinheiro que era, né? Mas a confiança dele era tanto no dinheiro que ele tinha, que ele morreu. Porque ele não sabia se ia pegar o dinheiro de volta. Olha que era só uma pequena parte da fortuna que ele tinha. Ainda morreu. Não brinque não, hoje numa proporção, né, entre nós aqui, né, bem menor, mas muitos confiam no que tem em termos de dinheiro, de aparência, de inteligência, nas suas capacidades, nas suas habilidades, e acaba se tornando o escândalo na cruz de Cristo. Se torna necessária a cruz de Cristo para eles. Para os gregos, né, que valorizavam a sabedoria, a filosofia,
A mensagem de um Deus que se entrega na cruz é irracional, né? Chega a ser tola, né? Como que pode, né? Eles queriam um Deus que ia ir lá e convencer os outros que ele era maioral, né? Ainda que Jesus Cristo quisesse, é o dono, sabedor de todas as coisas, poderia ele combater e vencer eles, né? Culturalmente, falando na filosofia, né? Poderia ganhar deles na discussão, na dialética, ali, tudo que quisesse. Mas nós também temos encontrado hoje, né, muitos com esse perfil, né, de achar que é melhor do que todo mundo. Como que funciona isso na igreja? Sabe, o louvor é uma coisa interessante, né? Mas quantas vezes nós encontramos, né, na equipe de louvor pessoas que querem tocar porque toca melhor do que o outro, que quer cantar porque canta melhor do que o outro, né? Graças a Deus que Deus não me deu um talento tão bom para cantar. Pelo menos esse mal eu não vou incorrer, né? Tocar, então, pior, né? Segundo o Vinícius, né, fui tentar uma bateria lá em casa, a primeira vez que eu peguei lá, uns 2 minutos, não, pode investir que tem talento, né? Vamos ver, né? Quem sabe, né? Desperta aí, vou aprender, né? Mas só peço a Deus que eu peço a Deus que eu fico bom para tocar e para não incorrer nesse pecado de achar que estou melhor do que alguém. E assim se estende, eu disse no louvor, mas se estende a todas as outras coisas. Se você faz melhor do que o outro, maravilha, está de parabéns. Mas não deixe isso te atrapalhar. Não deixe isso achar que você é melhor do que o outro. Que existe pessoas que fazem melhor do que o outro, certeza. Assim, não vão ser idiotas também de falar que não, né? Ó, você tem mais habilidade do que eu numa coisa, eu tenho mais habilidade que você em outra. Tá, isso aí é normal, cada um com suas habilidades. E o reino de Deus funciona desse jeito, né? Se todo mundo só soubesse fazer só uma coisa só, não funcionaria, né? Então, um faz uma coisa, outro faz outra, e aí constrói o reino de Deus. Mas cada um sabedor que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. E como os homens demonstram que se escandalizam com a cruz? Como que nós temos demonstrado? Como as pessoas, de forma geral, têm demonstrado? Lógico, no extremo dos acontecimentos, é através da perseguição. Nós vivemos em um país ainda, graças a Deus, ainda com liberdade de expressão, com liberdade religiosa, mas no mundo, principalmente na África, na Ásia, a perseguição brutal dos crentes. Quando você vai pesquisar ou vai ler sobre os cristãos que lá vivem, os missionários, quantos já foram mortos, estão presos neste momento, quantos são maltratados por levar o nome de Jesus Cristo. Isso é real, é verdadeiro, está acontecendo agora. Mas para nós é tranquilo, né? Ah, se mudou o tempo ali, acho que vai chover, né? Eu ponho o dedo assim na língua e falo assim, acho que vai chover hoje, né? Então não vou na igreja não, porque quem sou eu para molhar para ir para a igreja, né? E quantos nesse momento estão morrendo por levar o nome de Jesus Cristo? Quantos são impedidos de ler, né? Já foi relatado que na China, uma vez lá, com uma folha só da Bíblia, conseguiram uma lá, revezavam para ler escondido, uma folha, uma página da Bíblia, porque é o único que eles tinham. E eles glorificavam a Deus por ter uma folha da Bíblia. E hoje nós temos, né, a versão que você quiser, no celular, né, da forma que você quiser, e não lê por quê? Porque não quer. Porque não quer, porque não interessa, a história acaba se tornando um escândalo. E nós falamos que somos crentes, né? Acaba sendo até um escândalo lá para os que realmente buscam. Em muitos países, né, essa liberdade religiosa, elas não aceitam, elas não podem ter, né? O último país que foi recentemente foi declarado que é proibido qualquer manifestação é a Coreia do Norte. Lá qualquer manifestação sobre Jesus Cristo você é punido. Se insistir, é morto. Se for missionário, então, sem chance.
Esse é um escândalo dos extremos. Mas, em nosso meio, existe uma perseguição mais sutil. Os que são contrários a Jesus Cristo, eles vão se infiltrando dentro das igrejas, vão tentando distorcer, vão tentando mundanizar a igreja, aí vão inserindo tantas coisas no meio da igreja. O que o mundo vive, vão querer fazer esses carna gospel, arraiar para Jesus, mas não sei o que, tudo é permitido, tudo é liberado. O que tem nas festas mundando, de encontro de motoqueiro, pecuária, aí vai. O que tem, né? Eu lá não vou prostituir, não vou usar droga. Essa é a forma da perseguição, de escandalizar na cruz de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas você é enjoado demais, é radical. Quem dera se eu fosse radical. Se eu fosse radical, eu era mais firme em Jesus Cristo. Infelizmente, não sou radical. Tenho minha posição, tenho minha atitude, mas radical ainda não sou. Quem sabe um dia eu consiga ser mais firme nas minhas convicções. Mas nós demonstramos que nós escandalizamos na cruz nisso, nas nossas permissões. E a cruz, segundo o livro do Tozer, ela não faz concessão. Concessão é isso, eu começo a conceder aqui, conceder ali, eu permito isso, eu permito aquilo, e as coisas vão descambando. Daqui a pouco, né, ainda que eu vim para a igreja já nos anos 2000, mas lá desde a década de 80 eu já convivo com pessoas crentes, né? Já falei algumas vezes, lá em Cirilândia, né, morava quase em frente, né, na outra rua lá, bem pertinho, e tinha aqueles... sistema de alto-falante que falavam lá e a gente acabava convivendo de Assembleia de Deus, né? A irmã Libercina vai saber melhor do que eu. Na década de 80, a Assembleia de Deus é bem diferente de hoje, né? Essa é a realidade, e a realidade que eu conheci da época, primeiro contato com o mundo de igrejas evangélicas, era desse jeito, totalmente diferente de hoje. Por que foi mudando tanto? Essas permissões, permite um pouquinho daqui, permite um pouquinho dali, e vai trazendo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não é que nós vamos seguir regras, mas de tanto permitir, os negócios vão descambando. Por que as famílias hoje vivem tão difíceis, sistema tão difícil? Lógico, vamos entender também, né? Lógico que lá na década de 80 resolvia na pancada, né? Meu pai e minha mãe, graças a Deus, não eram violentos, né? Batiam um pouquinho só para educar, que era o correto. Graças a Deus tive pais, né? Nesse ponto, pelo menos, sabia o que estava fazendo para educar, mas resolvia desse jeito. Agora hoje, né? É os filhos que batem no pai e aí vai, né? E se o pai for bater no filho, ele fala assim, eu vou ligar para o conselho tutelar, e aí a coisa fica pior ainda. Mas é porque foi abrindo muitas concessões. E vocês acham que hoje não há uma pressão em cima dos pastores para que abra cada dia mais concessões? Que permita mais um pouquinho, permite mais isso, permite mais aquilo? Ah, sim. E os que querem manter a serenidade, a paz, que querem, né, não querem entrar em conflito por séries de motivos, que não vai entrar no caso agora, acabam roubando a sua dignidade, acabam se vendendo e acabam se tornando um escândalo na cruz de Jesus Cristo. Nós devemos lutar para que a nossa igreja não negue as verdades bíblicas, não abra tanto ao ponto de Jesus Cristo ficar de fora, para que Jesus Cristo continue sendo o que é de mais importante em nós. Deus e seus caminhos estão acima do nosso entendimento, né? Aquilo que nós entendemos, aquilo que nós conhecemos, não está acima de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está acima de tudo, senão nós nos tornamos escândalos. Mas aí, Paulo fecha essa sequência aí. Para os salvos, ele é vida eterna em Cristo. Falei até agora dos escândalos, aquilo que consiste, aquilo que é para quem, de que maneira ocorre o escândalo, mas não poderia terminar
fechar sem dizer que é o ponto mais importante do texto. Mas para os salvos é vida eterna em Cristo. Nós somos salvos. Para os que respondem ao chamado de Deus, essa mensagem revela o verdadeiro poder, a verdadeira sabedoria, a sabedoria divina manifestada no sacrifício na cruz ali de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ter em mente. Quando nós aceitamos, quando nós respondemos ao chamado de Jesus Cristo, vivemos para aquilo que Ele nos chamou, escândalo não vai haver entre nós. Não porque nós não queremos se tornar escândalo, mas porque nós amamos Jesus Cristo acima de todas as coisas. Tipo assim, a mesma comparação. Eu, quando era mais jovem lá, né, eu tinha muito medo de ir para o inferno. Acho que a maioria, né? Graças a Deus que a gente vai evoluindo, vai crescendo e vai aprendendo. Continuo ainda não querendo ir para o inferno, mas descobri que eu quero, meu desejo, minha vontade de ir para o céu maior do que o meu medo de ir para o inferno. Porque se eu for para o céu, automaticamente eu não irei para o inferno. Essa é a lógica, a matemática é muito simples. Talvez a gente trabalha só assim com medo, né? Medo disso, medo daquilo. Não, deseja, almeja ir para o céu. Clame a Deus. Tenha certeza da salvação em Jesus Cristo. Até porque é essa mensagem da cruz de Jesus Cristo. O destino, a essência da mensagem da cruz é o céu. Não é a morte em si. A morte foi o sacrifício de Jesus Cristo para pagar o pecado. Mas Ele não encerrou na morte. Ele ressuscitou, está vivo eternamente. Está no seu trono de poder e irá nos buscar. Então, tentar aprender Deus assim, na nossa caixa ou na nossa concepção da razão está totalmente errado. Paulo se chama de loucura deste mundo. Muitos querem moldar Jesus Cristo ao seu modelo, ao seu estilo. E até querem Jesus Cristo, mas querem Jesus Cristo, querem um Deus à sua forma, né? Quero um Deus que não venha me cobrar nada, só venha me abençoar. Um Deus que venha me salvar e eu posso continuar a minha vida do meu jeitinho que eu quero. Não sou crente, mas sou crente à minha moda, né? Não venha me encher o saco, não, porque eu sou crente. Eu até vou na igreja, mas quero continuar fazendo tudo que eu quero. Só que esqueceram que o nascer de novo. Só esqueceram que a conversão é mudar a direção, mudar o rumo. Quando você está dirigindo aí, quando você faz uma conversão, o que é que acontece? Você fez a conversão, você mudou o rumo. As coisas antigas ficaram para trás. O velho homem precisa morrer. O que é o significado do batismo? Você submergiu, você morreu com Cristo, mas você levantou, você reviveu, ressuscitou, viver com Jesus Cristo. Senão não faz sentido. Agora é nova vida, uma vida em Jesus Cristo. Não é regra, não é lei, não vai seguir preceitos que eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, senão eu perco a salvação. Nada disso. Agora, por amor a Jesus Cristo. Por compreender que Jesus Cristo me salvou. E isso é tão bom que eu quero agradá-lo. Já pensou alguma vez que você deve agradar a Jesus Cristo? Quando você diz aí que está apaixonado, ama aí seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, seus filhos, você não quer agradar? Não quer fazer alguma coisa para ele ficar feliz, satisfeito? Agradar ele? Não é isso que você... Então, como que você fala que ama a Deus, que ama Jesus Cristo acima de todas as coisas, você não agrada? Se você não faz a vontade dele. É esse que deveria fazer em primeiro lugar. Agradar, porque ele já te salvou. Compreender essa mensagem da cruz é justamente isso. Ser salvo e ter a vida eterna é fazer a vontade de Deus. Então, para os chamados por Deus, a crucificação não é loucura, mas o maior poder é a suprema sabedoria divina na salvação. Então, toda a sabedoria, toda a maravilha deste tempo consiste na salvação em Jesus Cristo.
Aquele que tem a salvação em Jesus Cristo deve valorizá-la ao extremo. Seu bem maior deve ser a salvação, ter alegria na salvação. Sou salvo, mas sou triste. Não sou muito alegre, não combina, não tem como. Eu já dei um testemunho aqui, lembro também da irmã Jaciara já ter dito, não sei se vocês compartilham com o mesmo pensamento, mas quando nós somos salvos, ou, né, quando nós nos convertemos, entendemos a salvação, o que ocorre em nós, dá uma alegria, né, aquela sensação assim que todo mundo deveria sentir a mesma coisa, né? Não sei se vocês é assim, mas comigo foi desse jeito. E a vontade de sair contando e as pessoas compreenderem. A gente vai lá e fala para elas, não sei, né? Sentir nada, né? Mas acontece. Mas não deixe morrer essa alegria no coração. Porque isto é a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, aquele que habita dentro de nós, aquele Consolador que Jesus Cristo nos deu, quando ele retornou ao céu, ele que trabalha dentro de nós, nos dando essa alegria, essa certeza da salvação a cada dia, não nos deixando que a cruz de Cristo seja um escândalo em nossas vidas. Muito bem, né? Para encerrarmos, para que nós, né, para os que não creem em Cristo, a cruz continua sendo loucura e escândalo. Isso aí à sua volta, você vai ver que as pessoas se escandalizam, não querem. Quando vocês falam, né, se é que vocês falam em Jesus Cristo para as pessoas, elas não querem saber de igreja, não querem abrir mão das suas atividades sociais para vir à igreja, porque não é o mais importante. Mas para os que creem, é o poder e a sabedoria de Deus. É o poder e a sabedoria de Deus. Então o foco dessa mensagem, da mensagem cristã, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo na cruz. E não o poder humano ou a intelectualidade. Todo conhecimento, tudo isso vai acabar, todo o poder humano, todos os feitos humanos vão acabar. Mas a pessoa e a obra de Jesus Cristo é eterna, não vai acabar. E eu tenho pensado que a obra de Jesus Cristo será concluída aqui neste mundo para nós na sua volta gloriosa que irá nos buscar. Amém? Então pense nisso. O escândalo da cruz são para os que não amam a Jesus Cristo. Mas para nós que amamos Jesus Cristo, é a salvação, é o poder, a sabedoria e a glória de Deus. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, ó Pai, que a cruz de Cristo não se torne um escândalo dentro de nós, ó Pai, que as nossas atitudes não escandalizem as pessoas que estão à nossa volta, Pai, mas que nós possamos amar Jesus Cristo acima de todas as coisas, ó Pai, no teu poder, na tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.